Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alessandro. Eu sou formado em Ciências Sociais, sou professor de Sociologia aqui da casa, do aula no período da manhã. No dia de hoje, eu separei uma apresentação para pensar um pouco a questão da consciência negra, ligando vários fios históricos que vocês viram durante toda a trajetória escolar de vocês. A princípio, eu quero deixar claro que a questão da consciência negra não se trata apenas de um tema escolar, embora seja um tema escolar, como o professor acabou de falar aqui, né, da Lei 10 de 1939, que implementou a obrigatoriedade do ensino da história da África nas escolas públicas do Brasil, nas públicas e particulares. Isso por quê? Porque a questão negra é um problema muito sério no Brasil. Né? E eu vou explicar um pouco o contexto geral e depois o elemento mais específico que toca isso. Aqui eu achei, de manhã eu falei um pouco mais geral assim, aqui eu preferi fazer uma coisa mais organizada, para conseguir separar um pouco melhor os elementos. Então, a história da escravidão, ela começa com a questão das grandes navegações. As grandes navegações, como vocês sabem, foi um processo que iniciou a partir da Península Ibérica, de Portugal e Espanha, né, procurando novos territórios. E isso levou à busca por novos territórios, a busca também de mão de obra para organizar o trabalho nesses lugares. Né? E nesse processo a gente vê, essas são as principais rotas marítimas, né, que começou essa circulação e a busca por força de trabalho para ocupar o continente americano. Aqui vocês veem o primeiro circuito de Portugal, a partir de 1415, né, ao redor do continente africano. O primeiro elemento que a gente tem que lembrar sempre é que, quando se fala de África, uma confusão muito comum que se faz, a gente vê na TV, a gente vê nos jornais, a gente vê o tempo todo isso, e isso se repete de ano a ano, de forma até irritante, é que, quando fala de África, a gente está falando de um continente, e não de um país. Um continente formado por 54 países. Né? Então, que dentro desse amplo espaço, você tinha uma série de tribos, de povos, de nações que se organizavam e que tinham seus conflitos internos. Né? Então, os europeus aproveitaram desse processo e começaram a comprar prisioneiros de guerra para trazer para essas terras novas que estavam sendo descobertas e ocupadas. Descobertas e invadidas, né? Porque a população já vivia aqui há milhares de anos, né? Então eles foram invadidos e dominados. Não precisava de achamento para nada, nem descobrimento, nem nada disso. E então esse processo de invasão, ela trouxe junto com isso a compra desses prisioneiros de guerra. Nunca tinha havido na história, igual aconteceu a partir do continente africano, nunca tinha havido a escravidão de tantas pessoas de forma perpétua. E quem autorizou a escravidão perpétua foi esse Papa, Frederico V, em 1452. O que ele fez? Ele autorizou... Qual o próximo? Ele autorizou as autoridades de Portugal, o rei de Portugal e depois o rei da Espanha, a escravizar de forma perpétua todas as populações da África e incrédulos que não acreditassem no cristianismo e tudo mais. Isso levou, então, à escravização em massa dessas pessoas. A gente fala de escravidão, por exemplo, na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia você tinha escravidão de prisioneiros de guerra, ou por endividamento. Você pode falar de escravidão no Egito Antigo, certo? Também pelos mesmos motivos. Escravidão por endividamento ou por crime de guerra, certo? Mas em nenhum desses lugares existia a escravidão perpétua, em que você nascia escravo, você era escravo para sempre, e seus filhos também seriam escravos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Uma escravidão que durou 350 anos no Brasil, de 1538 até 1888, certo? Então é um processo muito traumático que aconteceu com essa população negra. E então aqui você vê as principais rotas, né, que se levavam essa população escravizada. Estados Unidos, América do Norte, não era Estados Unidos ainda. Então quem comandava a escravidão na América do Norte? A Inglaterra. A Inglaterra
Primeiro, depois, quando teve a independência, né, é que começou também os Estados Unidos a fazer parte disso, mas até então era da Inglaterra. E a Inglaterra, inclusive, ela passou depois da posição, depois que aconteceu a independência, a Inglaterra passou a posição de ser crítica à escravidão e aboliu a escravidão em 1807, certo? Aboliu essa escravidão porque já não era mais interessante, porque agora quem mandava na escravidão, quem comandava a escravidão era a América do Norte e não mais a Inglaterra. Nesse processo, a América do Norte recebeu em torno de 4 milhões de pessoas escravizadas. Na América do Sul, só no Brasil, o Brasil recebeu mais 5 milhões de população escravizada. Sem contar que mais 4 milhões foram afogados dentro do oceano durante esses 350 anos de trajeto. Isso é uma estimativa, porque também assim, a gente fala que entrou 10 milhões de pessoas escravizadas aqui, mas é um registro. A gente sabe que uma série, milhares, outros milhões talvez, entraram no país sem registro, de forma clandestina, que os traficantes de escravos no Oceano Atlântico, eles traziam também sem ser computado, né? E o Estado brasileiro, no caso, ele cobrava por isso, ele cobrava impostos, isso levava algumas pessoas a fazer por fora da figura do Estado. Então o Estado brasileiro ele se enriqueceu com a escravidão durante os 350 anos, não só por cobrar impostos da população negra, mas porque tudo que se produziu nesse solo, até 1888, durante 350 anos, tudo se produziu de riqueza com cana-de-açúcar, tudo que se produziu com riqueza com café, tudo que se produziu de riqueza com mineração, ouro, prata, diamante, tudo isso foi acumulado por pessoas, por grandes fazendeiros, por grandes latifundiários, por grandes escravocratas, tudo isso também pagou imposto. Então, a população africana, ela construiu tudo que a gente tinha de riqueza durante 350 anos. Tudo, absolutamente tudo. Certo? A população branca aqui no Brasil, portuguesa, europeia, é ínfima, perto da população negra. Aqui eu separei o número de pessoas escravizadas, né? Aqui, tanto pelos árabes como pelos muçulmanos, no século VII, né? A população que passou pelo Oceano Índico, e a população que passou pelo Atlântico, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos. Essa é a massa de população que foi escravizada, foi retirada da África à força, certo? E esse é um detalhe que a gente fala, que eu vou dizer agora, um detalhe que a gente acaba falando pouco. Por que existiu essas algumas imagens que seria escravidão, né, tal. Tem um filme muito legal que vale a pena assistir, quem não assistiu ainda, que é a Amistade. Amistade é amizade em espanhol. Tem no YouTube do Steven Spielberg, que mostra bastante isso. Aqui uma cena na fazenda e tal. Tá. Então, o que acontece? E um outro processo que se diz é que a população africana, ela aceitou bem a escravidão. Ou seja, que ela foi escravizada durante 350 anos passivamente. Que não fez nada por isso. Que havia aqui no Brasil uma escravidão menos traumática que em outros lugares, menos violenta. Teve lugares mais violentos. Mas, na verdade, o que a gente teve aqui no Brasil desde o início foi a rebelião da população africana. Desde o momento que os africanos eram capturados no continente, até o momento que eram transportados, até o momento que desembarcavam aqui no Brasil, e até todo o período de sua vida aqui no Brasil, ocorriam rebeliões. Rebeliões na senzala, rebeliões nas ruas, rebeliões em todos os lugares. Um dos mais importantes é o do Palmares. O quilombo dos Palmares. O quilombo do Palmares resistiu à escravidão durante quase 100 anos, 96, 98 anos. Quase 100 anos de resistência. A população se rebelava, fugia para esses lugares e tentou organizar uma comunidade à parte. Chegou a ter 30 mil pessoas nessa região. Que eles não obedeciam às leis da monarquia, não obedeciam aos fazendeiros nem ninguém, eles faziam suas próprias leis. Então foi um processo muito importante e inspirou uma série de outras rebeliões pelo mundo. Por exemplo, a rebelião no Haiti. No Haiti, assim que teve a Revolução Francesa, logo após a Revolução Francesa, então aqui em 1790 mais ou menos, 94 se eu não me engano, eclodiu essa revolução também no Haiti. Uma revolução negra, de escravizados, de africanos negros contra a escravidão. Pode passar. A gente teve também no Brasil a rebelião dos Malês, mais um. Aqui a rebelião de Canudos. Essa de Canudos é muito especial, porque aqui trata do problema do que aconteceu com os negros após a abolição. A gente sabe que após a abolição, 1888, 13 de maio de 1888, que também é uma data
que se é comemorada em alguns momentos, alguns núcleos e tal. Na escola eles sempre falam dessa data, então a gente fala de duas datas, do 13 de maio e do 20 de novembro. Mas o 13 de maio, o que acontece? A ideia que se passa pelo 13 de maio, eu particularmente sou favorável a comemorar as duas, tanto o 13 de maio quanto o 20 de novembro. Mas o 13 de maio acabou entrando como um processo de uma dádiva da monarquia. Como se a princesa Isabel, boazinha princesa Isabel, quando estava já no leito da sua morte, e assim como o seu marido Dom Pedro II, chegaram à conclusão de que tinham que abolir a escravidão, porque tinham pena dos negros. Na verdade, o que aconteceu foi uma série de rebeliões durante o século XIX que levou a ser decretada a abolição da escravidão. Então, é uma manobra de tentar se atribuir a um branco o que era fruto de uma luta negra, certo? E o movimento negro lutou para que se mudasse essa data e colocasse a data do Zumbi dos Palmares, certo? Como o professor explicou aqui antes, né? Que foi uma luta social que levou a escolher essa outra data. Então, isso é a primeira coisa para tirar essa ideia de passividade. Tem uns relatos muito interessantes do Machado de Assis, no dia da abolição da escravatura, os textos que ele escreveu também pela abolição, que é muito interessante conhecer. E aqui, uma coisa muito importante, quando se aboliu a escravidão, o que aconteceu com a população negra que estava aqui? A gente pensa que, sei lá, tinha 3, 4 milhões de pessoas escravizadas no Brasil. Quando aboliu a escravidão, o que aconteceu com essas pessoas? Elas não tinham como voltar para a África. Porque elas não tinham aqui roupa, elas não tinham documento, elas não tinham dinheiro para navio, não tinha nada, absolutamente nada. Elas foram obrigadas a se manterem aqui no Brasil, certo? E se mantendo aqui no Brasil, sob quais condições? O que elas iam fazer? Naturalmente a gente pensa, conseguir emprego em outros lugares, e viver de salário, certo? Alugar uma casa e manter suas famílias. Mas o que o Estado brasileiro fez? O Estado brasileiro passou a financiar a vida de imigrantes italianos para cá, sobretudo do sul da Itália. E o que aconteceu? Os postos de trabalho que existiam nas fazendas e mesmo na cidade foram todos ocupados pelos brancos. Então aboliu a escravidão e os negros não tinham onde trabalhar, não tinham onde morar, não tinham onde viver. E foram empurrados então a condição de miséria, de pobreza, de desigualdade. E uma situação que foi passando de geração para geração. Foram os ex-escravizados que foram morar nas periferias, nas favelas, certo? Hoje, se for pensar, fez 135 anos da abolição, 134 anos da abolição. Desse período para cá, se a gente for considerar que uma geração tem 20 anos, a gente está na 6ª geração ainda de descendentes de escravos. É pouco dentro de uma história como a nossa. E o Estado brasileiro, ao invés de indenizar a população, o que ele fez? Ele financiou a vinda dos italianos para cá. Financiou a vinda de europeus para cá. Então o que acontece? O Estado brasileiro novamente, mais uma vez, o Estado brasileiro é culpado pela situação que a população dele passou a viver. Certo? E esse é um outro elemento quando você pensa nisso. Porque quando você pensa em políticas de reparação para a população negra, sempre tem setores que acham ruim qualquer política de reparação. Como se o Estado não tivesse nenhuma culpa. Por exemplo, no caso dos italianos. A culpa é dos italianos terem vindo para cá? Não. Eles estavam lá na Itália, estavam passando por dificuldades no sul da Itália, de emprego, de renda e tal, tudo mais. Existia a possibilidade de migrar para cá, migraram para cá em busca de trabalho. Eles não têm a menor culpa, a população italiana. Quem tem culpa é o Estado brasileiro, sabendo das condições, sabendo do que acontecia, investiu numa política de branqueamento. Porque os italianos também não viam uma boa aqui não. Viam melhor do que os ex-escravos, mas não viam uma boa. Ele investiu numa política de branqueamento. O Estado pagou para que essas pessoas viessem aqui e para que tornasse o país mais branco. E que a população negra desaparecesse. Por 2 elementos. Pelo abandono, privação, falta de emprego, por doenças, por violência, por uma série de questões, por esse motivo específico e também pela mistura da cor de pele. A ideia é que chegasse no ano 2000 e não tivesse mais pessoas negras e mestiças. A ideia é que nós tivéssemos desaparecido. Ao invés do Estado querer pagar a dívida que tem com o nosso povo, com a nossa raça, o que eles queriam era que a gente desaparecesse. Tanto os negros quanto os mestiços. Porque também tem essa coisa, né, do colorismo, né? Ah, não, quem é mestiço é moreninho, não é negro. Isso é papo furado de branco racista. Na verdade, somos todos descendentes da mãe África. Entende? E todos nós herdamos as condições sociais e econômicas da população negra. A gente herdou isso. Se você é negro, se você é pardo, você herdou as condições de desigualdade. Porque a gente faz parte da 5ª, 6ª geração
de pessoas que vieram da África para cá e foram abandonadas aqui depois de trabalhar 350 anos. 350 anos, repito que é importante. São muitas vidas, 5 milhões de pessoas registradas. Pense-se, registradas. O Estado registrou na entrada aqui para dentro do país, gerando lucro, gerando riqueza imensa para o país, e a população abandonada à deriva, a miséria, a fome, a privação, a morrer de doenças. E até hoje a população negra, e isso justifica a gente ter o Dia da Consciência Negra, até hoje a população negra vive em condições de desigualdade. Se você pega a população miserável do país, que vive à beira do risco da fome, tem os dados que mostram que 80% dessa população é negra. 80%. Por que a população negra está mais na miséria do que os brancos? Isso quer dizer, tem brancos pobres também, tem brancos miseráveis também. Tem branco na favela, tem branco de olho azul na favela. Mas é uma minoria em comparação com a massa da população negra. Outro dia saiu umas matérias também que nos hospitais, em vários hospitais públicos, os médicos dão menos anestesia para as mulheres na hora do parto. O que justifica isso? O que justifica? Porque o médico branco, racista, ele acha que a pessoa não merece aquele serviço completo. Ele acha que ela não merece. Entende? Saiu outro dado esses dias de que 65% da população negra assassinada pela polícia é inocente. 65%. Quer dizer, determinados grupos de policiais não avaliam a pessoa, mal vê se ela tem uma coisa a ver. Só de você ser negro e estar em determinado lugar, você pode ser assassinado. Isso são dados do Estado. Entende? E a política de cotas, por exemplo, que é uma política de reparação, ela não consegue dar conta de tudo isso. A política de cotas, ela liga com um mínimo desse efeito. E ainda assim, tem gente que é contra. Ser contra as cotas é uma coisa muito maluca, porque assim, o Estado brasileiro que cometeu esses crimes, que é o Estado racista, assumidamente racista, ele entendeu, aceitou que tem que ter cotas. Mas tem um setor mais atrasado do que o Estado racista que é contra as cotas e quer acabar com as cotas. Eu entendo que as cotas são limitadas. Precisam de muito mais políticas. Que política precisa? As mesmas que precisavam em 1888. O que tinha que ter sido feito então pela população negra para ela não sofrer o que sofreu? A primeira coisa, uma reforma agrária profunda. Ou seja, a população negra, Contestado, por exemplo, a rebelião de Contestado, ou a anterior de Canudos. O que é a rebelião de Canudos e a de Contestado? É essa população negra que foi expulsa das fazendas, que não tinha onde trabalhar e que foi lutando por reforma agrária. Por terras, para poder plantar, viver e se alimentar e reproduzir sua existência, nas condições mínimas. E o que o Estado fez? Ele impôs a uma lei em 1850, que é a lei de terras, que eles não poderiam ter acesso à terra. Entende? Então a primeira coisa que teria que se fazer era uma reforma agrária. Certo? Era distribuir moradia para essas pessoas. Era financiar o sistema de saúde público, gratuito, acessível a toda a população. Elementos básicos, demandas materiais. Sem esse tipo de demanda material, não tem como a pessoa sobreviver. Não tem como, não tinha outra forma da população negra sobreviver, senão como a população de segunda classe, de terceira classe, nas condições que o Estado obrigou. É impossível por esforço individual de cada pessoa, de cada do grupo negro, do povo negro, conseguir superar aquela situação. Entende? Isso vai demorar décadas para se corrigir. E o Estado não pode ficar passivo frente a isso. Entende? Eu acho que é isso, por fim. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Deixa eu ver. É isso aí. Acabou. Obrigado, pessoal, pela paciência. Obrigado pelo convite. Viva o povo negro, viva a nossa resistência.